Graça e paz, irmãos. Ótimo dia para todos. Estamos iniciando aqui mais um Conectados. Hoje, quarta-feira, 20 de maio. Ó, já foi o mês de maio também. Esse ano voa, né? Então, 20 de maio de 2020. Você já agradeceu a Deus hoje? Já acordou e agradeceu porque a misericórdia, a graça dele se renovou? Mais uma vez, a graça de Deus está sobre nós. O amor, o cuidado do Pai está sobre nós. Se não agradeceu, vamos agradecer agora. Vamos iniciar esse Conectados orando ao nosso Deus, agradecendo ao nosso Pai. Vamos todos orar. Pai eterno Deus Santo, obrigado por mais esse dia, ó Pai. Mais esse dia que estamos na Sua presença. Obrigado, ó Pai, porque Sua misericórdia, o Seu amor, o Seu perdão se renovaram novamente sobre as nossas cabeças, ó Pai. Estamos vivos porque o Senhor assim permite. Obrigado, ó Pai. Nos ajude a aproveitarmos bem essa bênção e vivermos mais esse dia para a honra e glória do Seu nome. Fale conosco também por meio dessa pequena meditação, ó Pai. Toque nos nossos corações para que possamos, ó Pai, fazer a Sua vontade e seguir a Sua vontade. Obrigado, ó Pai, por tudo que o Senhor tem feito. Em nome de Jesus agradecemos. Amém. Amém, irmãos. Abrindo Conectados hoje com um forte abraço aí para os HDs, homens de Deus. Deus abençoe todos os HDs da nossa Igreja Missão Presbiteriana. Deus abençoe os homens de Deus que estão na luta, que estão trabalhando na obra, que estão aí espalhados pela face da terra, levando o nome do nosso Salvador, do nosso Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe cada um. Fiquem firmes, firmes na palavra, firmes na oração, firmes na fé e glorifiquem a Deus por meio das suas vidas. Então, agradeço, forte abraço, Deus abençoe cada um. Em breve, né, HDs da INPE? Em breve, se Deus permitir, assim que passar essa pandemia, vamos fazer a nossa confraternização, nosso famoso churrasco na nossa igreja. Então, em breve, Deus vai permitir a nossa reunião novamente. Enquanto isso, nós meditamos na palavra e mantemos a comunhão profunda com nosso Pai. Amém? Graças a Deus temos a tecnologia, né? Por isso, diariamente, 6h30 da manhã, estamos aí no YouTube. Você pode acompanhar, aproveita e divulgue o programa. Depois, às 20 horas, nós pegamos e fazemos a reprise lá no Facebook. Para quem não pôde participar pela manhã, pode participar à noite. Não tem desculpa para perder o Conectados. E olha, é participar. A palavra-chave é essa, tá? Você participa, não é assistir ao programa, você ora conosco, você medita profundamente na palavra, você já inicia o seu dia aí restaurado para a honra e glória de Deus. Então, vamos ficar firmes de terça a sexta, acompanhar o Conectados e meditarmos sempre na palavra, fortalecendo a nossa fé. Os irmãos já sabem, né? Diariamente temos um pedido específico, oramos por algo específico. Esses pedidos que são recolhidos na nossa igreja aos sábados pelo WhatsApp. E o pedido recorrente que vem é a respeito de saúde, da saúde. Hoje então, com esse sistema, essa pandemia acontecendo, oramos semanalmente, até diariamente, pela saúde dos nossos irmãos, pela saúde dos nossos conhecidos. Oramos pelos profissionais aí que participam, dão assistência, os enfermeiros, os médicos, os seguranças, as pessoas que limpam os hospitais, que Deus fortaleça e cuide de todos esses profissionais. Oramos também pela saúde espiritual, aqueles que ainda não conhecem a Deus, precisam conhecer, e a pior doença é essa. E não é nem doença, já estão mortos espiritualmente. Oramos também por aqueles que têm com a saúde mental abalada. Hoje é normal, infelizmente, a pandemia, não só a pandemia, hoje o sistema que nós vivemos tem feito muito mal para a nossa psique. Então a depressão está em alta, síndrome do pânico está em alta, ansiedade está em alta, burnout está em alta e várias outras síndromes que atacam o nosso pensamento. E infelizmente muitos irmãos, muitos amigos, muitas pessoas próximas
são afetadas por isso. Então também oramos por esses motivos. E especificamente vamos orar pela saúde da nossa diaconisa Edivânia. Ela pediu essa oração, né, no sábado, vamos orar, falamos no domingo. Vamos orar pelo Valdir, irmão do Marquinho, nosso irmão querido. Vamos orar pelo Valdir. Vamos orar pela Marlene, a mãe da Giovana. Ela tem nos acompanhado. Ela ficou internada 2 dias, né, nessa semana. Vamos orar pela saúde dela, que Deus dê força, que Deus, né, proteja a Marlene e restabeleça a sua saúde. Então agora pense em todos esses motivos que eu falei. Agora pensa numa pessoa, não se esqueça desses 3 pedidos, diaconisa Edivânia, Valdir e a Marlene, né, e vamos orar a Deus para que Ele tenha misericórdia. Oremos. Pai Santo, na sua presença nós oramos a Ti, suplicamos a Ti. O Senhor é bom, o Senhor é o nosso Deus, por isso recorremos a Ti, ó Pai. Neste momento que passamos de tanta dificuldade, Senhor, a saúde do povo sendo afetada pela peste, ó Pai, nós suplicamos, Senhor, nós suplicamos que proteja o Seu povo, que o Seu povo não seja tocado, que Seu povo não seja atingido, ó Pai. Estamos selados, ó Pai, pelo sangue de Jesus, o nosso Salvador, Pai. Os batentes do nosso coração, ó Pai, estão selados pelo Seu sangue. Então pedimos, ó Pai, que esse anjo de morte passe, Senhor, reto por nós e não atinja o Seu povo, ó Pai. Pedimos também por aqueles que ainda não conhecem o Seu nome, ó Senhor. O Senhor derrama a graça, o Espírito, Senhor, para que possam Te reconhecer, para que possam andar nos Seus caminhos, Senhor. Pedimos por aqueles que sofrem dessas dificuldades, dessas doenças psíquicas, ó Pai, principalmente essas que estão em alta agora, né? Lembramos agora do burnout, da depressão, da ansiedade, ó Pai, e do pânico, e todas essas síndromes que têm atacado as pessoas, ó Pai, que o Senhor oriente o coração, acalme a mente, para que todos possam viver para a honra e glória do Seu nome. Especificamente lembramos dos nossos queridos, ó Pai, nossos parentes, familiares, ó Pai, proteja a todos, os nossos irmãos em Cristo, Senhor, nossa diaconisa Edivânia, coloque Sua mão sobre ela, sobre a saúde dela, sempre fortaleça, ó Pai, fortaleça espiritualmente, fisicamente, ó Pai. Pedimos pelo Valdir, o Senhor sabe de todas as coisas, ó Pai, irmão do Marquinhos, oramos, ó Pai, insistentemente, Senhor, ouça a nossa intercessão, ó Pai, ouça o nosso pedido, tenha misericórdia, ó Pai, da vida dessas pessoas. Lembramos também da Marlene, ó Pai, que ela possa ter, Senhor, paz, alegria, que ela possa, Senhor, se recuperar das suas enfermidades, ó Pai, que ela possa se dedicar a Ti, ó Pai. O Senhor é o médico dos médicos, o Senhor sabe de todas as coisas, ó Pai. Oramos, Senhor, em nome de Jesus, o Seu Filho. Amém, ó Pai. Amém, irmãos. Essas orações nós escolhemos um dia específico porque são muitos pedidos, mas nas suas orações diárias sempre lembre-se de orar, né, por esses motivos. Ore, interceda, né? Nosso Pai, nosso Deus, Ele fala para fazermos isso. Vamos orar, interceder pelos nossos irmãos, nossos amigos, nossos parentes, nossos conhecidos. Amém? Vamos meditar na palavra. Hoje nós estamos trabalhando Provérbios, aliás, não só hoje, nessa terceira temporada, nós estamos trabalhando o livro de Provérbios, meditando no livro de Provérbios. Eu nem preciso dizer o quanto eu gosto desse livro, nem preciso dizer o quanto ele tem abençoado a minha vida. Espero que tenha abençoado a sua também, porque é um livro fantástico que nos ensina a viver dia a dia. E o tema de hoje que o sábio nos fala, que o sábio nos traz, olha o que ele fala para nós, está aí na tela. Ele fala para nós não invejarmos os pecadores, olha lá, não inveje os pecadores, isso mesmo. Você já teve inveja do pecador? Tá louco, pastor? Como? Eu não, que o pecador passa longe. Não mesmo? É real isso? Você nunca pensou assim, né? Aquele domingo de sol, 40 graus, aquele domingo que tudo que você queria era uma praia, um suquinho de laranja, geladinho, e você tá no ensaio da orquestra, sem ar-condicionado, sem ventilador,
pingando, né, suando. E você, tudo que eu queria agora era uma praia. E aí o seu amigo lá que não conhece a Cristo coloca só aquela foto do pezinho assim balançando, sabe que a foto não balança, né? No videozinho do pezinho assim, apontando para o mar. E você, nossa, e eu aqui, né? Eu aqui na igreja, como se estar ensaiando para louvar a Deus fosse algo, né, pior, ruim em relação a estar se preparando, né, para um banho de mar. Mas nunca passou isso pela sua cabeça? Eu falo que um outro caso, né, que eu fui o único corintiano que não vi o meu time ser campeão mundial lá contra o Chelsea, porque bem no horário bem no horário do jogo nós estávamos na igreja, se eu não me engano, na escola bíblica dominical. E não sou o único não, porque tinha outros irmãos corintianos lá conosco. E aí aquele que é de fora fala: "Você é louco, né, corintiano, e você não viu seu time, né?" Não, não vi. E como você se sente por isso? Eu não sinto nada, ok, não vi. Eu não vivo em prol do time, né? Não é assim que funciona. Nós vivemos nossa vida para Deus. Mas estou pegando alguns exemplos bobos, mas algumas vezes sem que percebamos, nós invejamos os pecadores. Nós achamos que o nosso compromisso com Deus até atrapalha para que tenhamos uma vida melhor, uma vida mais confortável. Até atrapalha para que tenhamos, né, uma vida mais social, uma vida que faça mais sentido. E o sábio fala: olha, não inveje esses pecadores. Você não está com o seu entendimento bom. Ele fala isso, vamos lá. Lá em Provérbios 23, versículos 17 até 19, diz o seguinte: não inveje os pecadores em seu coração. Melhor será que tema sempre ao Senhor. Se agir assim, certamente haverá bom futuro para você, e a sua esperança não falhará. Ouça, meu filho, seja sábio, guie o seu coração pelo bom caminho. Se o sábio está falando para nós não invejarmos aí o pecador, ele fala no nosso coração, né? Na verdade, o nosso sentimento, nosso sentimento não pode ser aquele de querer estar no lugar do pecador, de querer fazer o que o pecador faz. Nosso sentimento tem que ser aquele de glorificar a Deus em todo o momento. Porque o sábio fala, né? Se você agir dessa forma, ou seja, se você ficar lá com seu coração ainda naquelas distrações do mundo, porque são distrações. O mundo, ele dá algumas coisas para nós que parecem boas e maravilhosas, mas que servem justamente para nos desviar de um caminho bom, de um caminho adequado, de um caminho que alegra o coração do nosso Deus. Não tem nada errado nós assistirmos a um jogo de futebol, não tem nada errado nós estarmos em uma praia, não tem nada errado em sairmos para nos divertir, não tem nada errado nisso. Agora, isso se torna errado quando começa a substituir em nosso coração a adoração a Deus. Quando eu deixo de adorar e a servir meu Deus e me distraio com essas coisas passageiras e que nos dão aí um prazer momentâneo, mas que é mínimo. Fez, passou, acabou. Fui a uma festa excelente, passou, me diverti, acabou. Agora, quando estamos realmente na presença do Pai, quando estamos realmente na presença de Deus, aí não, aí a nossa alegria é eterna, a nossa paz é eterna, o nosso amor é eterno. Então, se nós ficarmos invejando os pecadores, nós não teremos um bom futuro, né? Se agir assim, certamente haverá bom futuro para você e a sua esperança não falhará. Se agir como? Se nós não invejarmos os pecadores. E aí o sábio ainda ele reafirma, né? Ele realça: olha, ouça, meu filho, seja sábio, tenha a sabedoria de Deus, né? Para que você não seja enganado, né? Pela sua vontade humana. Ninguém vai pecar, pecar aí de forma premeditada. Ninguém sai pecando: eu realmente estou em rebelião com Deus.
Às vezes, algumas pessoas até fazem, mas são pouquíssimas. O pecado entra na nossa vida por meio de coisas que aparentemente são boas. O diabo ele nos engana nesse sentido, ou tenta nos enganar. Aquele que não está, né, aberto, aquele que não está atento, aquele que não é prudente, aquele que não tem sabedoria, ele cai nessas artimanhas, ele cai nessas ciladas do diabo. Então, o diabo nos oferece algo que aparentemente é muito bom. E aí nós caímos, né, e seguimos um caminho que contradiz o que Deus espera para nós. Já no Éden foi dessa forma. Quando o diabo, quando a serpente, ele chega para Eva, ele não chega de forma assustadora, ele chega de forma sorrateira. Olha que fruto lindo! Você não deseja isso? Aí Eva fala, verdade, eu desejo. Mas Deus falou que não. Aí o diabo fala, não, que isso, é um fruto só, qual o problema? Qual o problema? É dessa forma que nós fazemos. Ah, vamos substituir Deus em nossa vida. É só uma vez, qual o problema? É pontual. Afinal, eu sirvo a Deus todos os dias, então uma vez não tem problema. Nessa uma vez nós caímos. O pecado entra no nosso coração, o pecado domina a nossa vontade. Então o sábio fala, ouça meu filho, ouçam irmãos, sejam sábios, guie o seu coração pelo bom caminho, guie o seu coração por um caminho realmente que faça sentido, um caminho que agrade a Deus. Esse é o melhor para a nossa vida, ou isso é o melhor para a nossa vida. Lá em Colossenses, 3, de 5 a 7, o apóstolo Paulo fala o seguinte, assim, façam morrer tudo o que pertence à natureza terrena de vocês. Façam morrer tudo o que pertence à natureza terrena de vocês. Imoralidade sexual, impureza, paixão, desejos maus e a ganância, que é idolatria. É por causa dessas coisas que vem a ira de Deus sobre os que vivem na desobediência, as quais vocês praticaram no passado, quando costumavam viver nelas. Olha que texto importante, o que o apóstolo Paulo fala aqui, aos Colossenses, e fala para nós, façam morrer, ou seja, elimine da sua vida tudo o que vem dessa natureza terrena, dessa natureza humana. Sabe aquela má vontade que você tem, aquela vontade pecaminosa, aquele hábito ruim, aquele comportamento ruim? Faça morrer, mate, tire da sua vida, elimine da sua vida. Desejo mal, a vingança, a ganância, tudo, elimine da sua vida. O cristão ele tem que viver dia a dia tentando ser melhor. Ele tem que olhar para trás e falar, hoje eu sou melhor do que eu fui. Óbvio que só vamos conseguir isso pela força do Espírito Santo, mas isso se chama santificação. Hoje eu sou melhor do que eu fui ontem. O ser melhor hoje a minha natureza pecaminosa, ela tem uma ação menor do que ela tinha ontem. E dia a dia eu vou crescendo na minha fé. Mas tem muitos cristãos que passam, tem 100 anos dentro de uma igreja e não crescem a sua fé. Continuam sendo dominados pela sua natureza má, pela sua natureza pecaminosa. O apóstolo Paulo fala, façam morrer. Matem, tirem da sua vida, tirem do seu coração tudo o que pertence à natureza terrena. É por causa dessas coisas que vem a ira de Deus. Olha lá. Por que a gente tem que eliminar tudo isso? Porque nosso Deus é Deus Santo. Vimos na nossa EBD de domingo, Deus é luz, onde há luz não há trevas. E essas coisas trazem a trevas para nós. Então Deus fica irado. Deus olha e fala, filho desobediente.
Então o apóstolo Paulo fala, limpa da sua vida tudo que é esse desejo terreno, esse desejo mau, para que o Senhor se alegre contigo e para que você esteja cheio da luz, não cheio de trevas. É por causa dessas coisas que vem a ira de Deus sobre os que vivem na desobediência, as quais vocês praticaram quando? No passado. Hoje nós somos transformados, nós não praticamos mais essas coisas. Praticaram no passado, quando costumavam viver nela. Sim, aquele que não conhece a Deus, ele está em trevas. Ele está morto espiritualmente, então ele faz tudo que é mal, tudo que desagrada ao nosso Pai. Mas nós não, nós que temos o entendimento, nós que temos o Santo Espírito de Deus, nós não funcionamos dessa forma. Nós fomos restaurados. Então nós não vivemos mais como vivíamos no passado, ou não deveríamos viver mais como vivíamos no passado. Hoje nós vivemos de uma outra forma. Então olha para trás, você tem crescido espiritualmente? Você tem dado menos espaço aí para o diabo trabalhar na sua vida? Você tem, feito as coisas da forma que alegram o coração de Deus? Você tem sido dominado pelas coisas espirituais? Ou você continua estabilizado, sempre aquela fé morna, aquela fé rasa, aquela fé baixinha, porque você continua sendo dominado pelos seus desejos terrenos. Pensa bem nisso, reflita nisso neste dia. E volta aí o seu coração, volte a sua mente para Deus e fala, Pai, quero limpar da minha vida todo o desejo mal, tudo que é terreno, tudo que é carnal. Realmente eu quero dia a dia crescer em fé, dia a dia dar um passo a mais na fé, dia a dia estar contigo. Ore dessa forma, busque dessa forma, e o Senhor vai ouvir a sua oração e vai ajudar a limpar o mal que domina o seu ser, que domina a sua vida. Então, irmãos, não inveje o pecador. O pecador está morto, já está condenado. Sofrimento eterno é o que o espera. O ímpio, sofrimento eterno é o que espera para o ímpio. Mas para aquele que está debaixo da graça de Deus, do amor de Deus, espera a eternidade ao lado do Pai. Sigamos por esse caminho. E sigamos já aqui na terra um caminho que alegre a Deus, um caminho de obediência, um caminho com coração puro, entendendo que o importante é agradar ao nosso Pai. Amém? Vamos orar? Pai eterno, obrigado por esse dia. Novamente agradecemos. Obrigado pela sua palavra, ó Pai. Que não olhemos, ó Pai, para o mundo, para o mal e que não tenhamos inveja, Senhor, desse mundo pecaminoso. Mas pelo contrário, ó Pai, que olhemos para o nosso Senhor Jesus Cristo e corramos essa corrida de vitória, ó Pai. Corramos pelo caminho que o Senhor ilumina, que o Senhor mostra. Seu Santo Espírito nos domine, ó Pai, que o seu Santo Espírito limpe o mal que domina muitas vezes o nosso coração. Peço agora, ó Pai, que proteja os nossos irmãos que terão seus afazeres, ser com cada um, ó Pai. Peço que também aqueles irmãos que estão na reprise, ó Pai, que o Senhor dê uma boa noite de descanso. Em nome de Jesus, o nosso Salvador, é que nós oramos. Amém. Amém, irmãos. Estamos encerrando mais esse Conectados. Deus permitindo, amanhã, 6h30 da manhã, estaremos aí novamente para a honra e glória dele. Medite nessa palavra, coloque em prática, ore ao Senhor, limpe o seu coração. Fiquemos todos com a paz do nosso Deus. Shalom.